Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. 1, 2 e 3. 3 mentiras sobre o colesterol. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero trazer luz 3 mentiras que têm nos vendido sobre o colesterol, coisas que são falsas. Metabolismo TV existe para te trazer a verdade, então vamos falar com você, com detalhes, sobre as 3 principais mentiras que têm tentado nos vender por todos os meios de publicidade para que precisemos dos medicamentos para o colesterol. Vou até o quadro um momentinho, vejam. O conhecimento geral é que o colesterol é ruim. Ter colesterol alto é ruim. Nos venderam 3 mentiras. A primeira mentira é, vamos desmascará-la assim. A primeira coisa que você precisa saber é que, na verdade, o cérebro, que é a parte mais importante de você, porque digamos que é de lá que se dirige tudo o que acontece no corpo, tudo o que funciona. O cérebro é feito principalmente de colesterol. Se você tem pouco colesterol, você não vai ter cérebro. Mas, para piorar, o colesterol também é a substância com a qual se fabricam todas as células. Todas as células do seu corpo, a parede da célula que chamam de membrana, é construída de colesterol. Se não fosse assim, toda a água do corpo se espalharia pelo chão. Então não se pode construir uma célula sem colesterol, não há nenhuma parte do seu corpo que possa ser construída, exceto os ossos, sem colesterol. Tudo, exceto os ossos, usa colesterol. Outra coisa que você precisa saber é que o colesterol é a base de construção para as hormonas mais importantes, como o estrogênio. A hormona que faz a mulher ser feminina é feita do colesterol, mas os homens, machos, não podem ser machos se não tiverem testosterona. O que está acontecendo? A testosterona, que os torna machos, é feita de colesterol. E para piorar, o cortisol, a cortisona, que o corpo fabrica para a inflamação, também é feita de colesterol. E assim quase todas as hormonas, que são esteroides, são feitas de colesterol. Ou seja, você não poderia nem mesmo ter hormonas no corpo, nem teria qualquer sexualidade se não fosse pelo colesterol. Ou seja, você não poderia nem mesmo ter hormonas no corpo, nem teria qualquer sexualidade se não fosse pelo colesterol. Nos venderam isso desde o ano de 1970. Ou seja, você não poderia nem mesmo ter hormonas no corpo, nem teria qualquer sexualidade se não fosse pelo colesterol. Eles têm nos vendido isso desde o ano de 1970. Eles têm vendido o tempo todo a ideia de que o colesterol é ruim, o colesterol é ruim, o colesterol é ruim. Então, nos vendem um monte de medicamentos. Estatinas que são simvastatina, Lipitor. A estatina, todas terminam com estatinas, statins. Todos esses medicamentos têm nos vendido com a ideia de fato, baixar o colesterol. Existem 3 mentiras associadas a este tema do colesterol que já vieram à tona. A primeira mentira é que o colesterol prejudica o coração. Está comprovado que o colesterol não prejudica o coração, mas agora vou te mostrar os dados. Definitivamente. Não faz mal ao coração. Na verdade, não consumir colesterol suficiente faz mal ao seu coração. Na verdade, o fígado, já foi descoberto que o fígado, que é o órgão mais importante para manter o equilíbrio hormonal, a glicose, a desintoxicação do corpo, o fígado, para o fígado, o colesterol é tão importante que se você come pouco colesterol, o fígado produz mais, e se você consome muito, o fígado produz menos. Ou seja, o fígado está sempre regulando o colesterol porque sabe, o corpo sabe que se não tiver colesterol suficiente, não consegue produzir nem mesmo as hormonas. Então o colesterol definitivamente não prejudica o coração. Agora, nos venderam a ideia de que o colesterol entope as artérias. Não é verdade também, é verdade. Que se você tem uma pessoa que morre e fazem uma autópsia, vão encontrar dentro da artéria. O que vão encontrar? Colesterol. Porque está aí. Não está aí porque esteja entupindo, está aí porque quando uma artéria, é como um tubo, certo? E isso tem uma parede que se chama endotélio. Endotélio é a parede de dentro. Quando essa parede se inflama, a inflamação, o que o corpo faz é começar a trazer colesterol e começa a acumulá-lo para tentar reparar essa parede quebrada e que não se quebre, ou seja, o corpo utiliza o colesterol como um tipo de cimento para corrigir a inflamação. Chega um momento em que a inflamação é tanta que começa a entupir. E então se entope, o colesterol não é a causa, mas uma resposta
a inflamação causada por glicose alta de alimentos como pão, farinha, arroz, batata, doce, sorvete. Isso danifica a parede e o corpo usa colesterol para reconstruir. E o último é que disseram que o colesterol encurta a vida, é falso. Já existem estudos que mostram que as pessoas que vivem menos são aquelas que têm o colesterol mais baixo e as que vivem mais são aquelas que têm o colesterol mais alto. Está ao contrário. Então, eu tiro essa informação. Veja, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fez um pronunciamento oficial. Em 2015, é um documento que se chama a evidência DGAC. Você pode procurar isso na internet. A evidência DGAC é a evidência da decisão que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tomou para finalmente declarar o colesterol inocente. Depois de 40 anos de que estão nos vendendo a ideia de que o colesterol é perigosíssimo, finalmente admitem que não é prejudicial. Bom, essa evidência que foi promulgada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos contradisse totalmente a Associação Americana do Coração, a American Heart Association. Eles foram totalmente contraditos. Contradisse também o renomado e prestigiado Colégio Americano de Cardiologia, que é o American College of Cardiology. E o pronunciamento foi feito pelo Comitê Consultivo de Diretrizes Alimentares, principalmente. Quem dirige esse comitê é o Dr. Steven Nissen, cardiologista, que é especialista em coração e chegou ao pronunciamento oficial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e disse: o colesterol não é perigoso. Estávamos errados. Estamos há 40 anos dizendo a você uma coisa que não está correta. Claro, isso deu uma desculpa para vender estatinas e medicamentos que fazem mal ao cérebro, que prejudicam o coração, que são realmente perigosos de verdade. Para piorar, o Dr. George Mann diz que o colesterol não é perigoso, que é o doutor que dirige o estudo Framingham. O que é o estudo Framingham? O estudo mais importante e de maior duração que existe na história dos Estados Unidos. Este estudo acontece na cidade de Framingham, em Massachusetts. E esse estudo, basicamente, vem sendo realizado desde o ano de 1948. Até 2017, ainda está em andamento. E esse estudo tem mais de 5.200, mais de 5.000 pessoas que vivem nessa cidade, que são acompanhadas quanto à saúde do coração desde 1948. Já passaram por 3 gerações passaram por ali. Praticamente todas as decisões importantes que foram tomadas, por exemplo, se a aspirina ajuda a combater os ataques cardíacos, foram feitas com base no estudo de Framingham. Se o colesterol era ruim, tudo isso são decisões importantes que foram tomadas sobre o coração, sobre como evitar os ataques cardíacos, foram feitas com base no estudo de Framingham. O Dr. George Mann agora nos diz, em 2015, à luz dessa evidência, que as gorduras saturadas e o colesterol na dieta não são a causa da doença coronariana. Então, senhores, essa é a verdade, esqueçam o assunto. Coma os alimentos com colesterol, o que você deve ter cuidado, que é o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos evidenciou, é que o que faz mal é o açúcar, é o pão, é a farinha, é o arroz, é o excesso de carboidratos refinados. O que nós estamos dizendo sobre esses alimentos do tipo E, isso é o que faz mal, isso é o que precisa ser controlado. Se você fizer uma dieta 3-1, uma dieta assim, onde você diz que 3/4 do prato é de alimentos do tipo A e 1/4 é dos tipos E, que são os que aumentam a glicose, você vai ter o colesterol baixo, alto, o colesterol bom, que é o HDL, baixo o colesterol supostamente ruim, que é o LDL, e você não vai ter nenhum tipo de problema. E isso eu comento com vocês, meus amigos, porque a verdade sempre triunfa.